Bom estarmos aqui, né? Deus é bom. Vamos agradecer ao Senhor, quinta-feira, e o Espírito Santo está conosco, né? Está aqui para falar mais uma vez, eu creio, o nosso coração, Ele é bom. Glórias a Deus. Vamos orar então? Antes de ler a palavra, eu vou orar, tá bom? Senhor nosso Deus, eu quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Tu és, pelas maravilhas que o Senhor tem operado, Pai, até aquelas que a gente não vê, Senhor. Obrigado, Deus, por cada laço cortado. Obrigado, Jesus, por cada pessoa, Pai, que o Senhor tem alcançado através das nossas orações, Senhor. Obrigada, Jesus, nós somos gratos a Ti por tudo, Pai. Continua, Senhor, trabalhando na nossa vida, porque nós somos carentes. Pai, glórias a Deus. A palavra está em Mateus capítulo 8, versículo 5. Louvado seja Deus. Mateus 8, 5, né? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei lhe dar saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse: vai, ele vai, a outro: vem, ele vem, e ao meu criado: faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel Jesus está ou não está fisicamente. Mas se Jesus estiver conosco, irmãos, né, espiritualmente, se você estiver firme e constante, Deus sempre vai operar milagres. É tão tremenda essa palavra que a gente vê que ele era um centurião, ou seja, um homem ali que tinha 100 soldados às suas ordens. Ele mesmo não estava precisando de milagre, não. Ele não precisava de nada, mas ele pediu por outra pessoa, né? Ele não foi atrás de Jesus, a palavra diz, e rogou, se humilhou, né? Se prostrou diante de Jesus por causa dele. Porque é muito fácil nós, por nossa própria causa, estamos enfermos, estamos passando por um problema na família, porta está fechada, seja o que for, estamos fracos. É muito fácil a gente ir até a presença de Deus e rogar, implorar, se humilhar diante do Senhor, pedir com muita veemência, né? Mas ele não. Ele foi pedir por outra pessoa. Que coisa nobre, né? Quando a gente se preocupa com o próximo, quando a gente se preocupa com aquele que eu estou colocando diante do Senhor. Não precisa você fazer muito. Se o Senhor lançar uma palavra, já está de bom tamanho. Que fé, irmãos. A gente quer que o mar se abra, a gente quer que caia fogo do céu, a gente quer que coisas extraordinárias visivelmente aconteçam. Mas esse paralítico, esse centurião, ele só falou assim: se o Senhor falar uma palavra, eu creio que vai acontecer. Porque diante da palavra de Deus as coisas mudam, as coisas se transformam. A gente passa por momentos difíceis muitas vezes, mas uma palavra de Jesus pode mudar toda a nossa história, de tudo aquilo que a gente está vivendo. Então a gente precisa crer que Jesus tem sempre uma palavra de vitória para a nossa vida. A gente precisa crer que Jesus sempre tem um novo tempo para a nossa vida. Esse homem aqui é interessante quando eu leio aqui, ó. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Eu fico pensando, né? Esse homem, ele tinha uma posição, ele tinha um certo status. Ele podia ter orgulho, ele podia ter falta de tempo, né? Vou deixar para lá. Eu troco, se importar com o que a pessoa está vivendo. Ele se importou e ele falou: olha, meu criado, ou seja, era um servo, não era o melhor amigo, não era um parente, não era um filho. Ele falou: meu criado está em casa e está atormentado, ele está paralítico e violentamente, né, atormentado, endemoniado. Então, importante nessa palavra a gente já entender que a gente precisa se importar com as pessoas que estão ao nosso redor, estão ao nosso lado, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho. A gente tem que se importar com a dor do outro, se essa dor chegou ao seu conhecimento, porque às vezes o outro está com dor e você não sabe. Aí você não pode ser culpado por uma coisa que você não sabe. Mas se chega ao seu conhecimento, ele sabia o que o criado dele estava vivendo. Ele falou: eu vou fazer alguma coisa por ele, o que eu puder fazer, eu vou fazer.
está passando um problema grave no seu casamento, na sua área da saúde, no psicológico, irmãos, eu recebo mensagem de gente que eu nem conheço nas redes sociais, pedindo oração porque está em depressão, está num estado terrível. E eu fico, Jesus, tem misericórdia ali do lado. Foi esse caso específico, né? E eu falei, eu vou estar orando daqui, mas procura alguém perto também, para poder te ajudar, te levantar. Então, quando chega ao seu conhecimento, você tem a obrigação, irmãos, como cristão, de ajudar. Que você não possa estender a mão de uma forma, mas clame, ore, vai até Jesus diante dessa pessoa, por causa dessa vida. Chega até Jesus, né? Ontem à noite eu recebi uma mensagem também de uma outra pessoa, que estava com problema de saúde, muito grave. E eu fui até Jesus na madrugada por essa pessoa, você está entendendo? Eu não cheguei, irmãos, lá na casa da pessoa, nem nada, mas você chega em Jesus, porque só Jesus pode fazer, eu não posso fazer, você não pode fazer, mas Jesus pode fazer. Uma palavra dele muda tudo. E esse homem, ele fez o meu criado, está lá em casa doente, paralítico, enfermo, endemoniado. Jesus, me ajuda, eu preciso que o Senhor cure. Que seja uma oração. Você tem disposto a dar uma palavra ou você tem se retirado? É isso? Então tá bom. Que a gente possa, né, sentir a dor do outro. Então a palavra diz que Jesus falou, eu irei e vou dar saúde. Porque aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, diz o Senhor. Quando a gente vai diante do Senhor, Ele não lança fora, irmãos. Eu creio que a gente não chega até a pessoa, mas Jesus chega. Jesus chega porque Ele é onipresente. Ele não está só aqui na igreja agora, Ele está na sua família, lá na sua casa, na casa da sua parentela, na casa dos seus amigos, dos seus vizinhos, nas outras igrejas. Jesus está operando em todos os lugares. Ele está operando também nas ruas para convencer aquelas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está sempre operando, Ele não para de trabalhar. Eu irei e darei saúde. Eu vou responder essa oração. Eu vou responder esse clamor. Você veio com tanta fé e eu vou dar saúde para esse homem. Né? Porque quando a gente prega, Deus está falando sempre. Se você ficou sabendo de alguma notícia ruim por esses dias, alguém que está com uma situação muito difícil, o Senhor está dizendo para você hoje, clame por essa pessoa. Chegue diante de Deus para essa situação. Ele vai dar saúde, Ele vai resolver a questão, Ele vai operar, mas precisa que haja um clamor, precisa que haja uma oração genuína, sincera e com fé. Quando a gente clama, Deus responde, irmãos. É tão tremendo isso. Ele não despede a gente de mãos vazias. E essa palavra é interessante que eu vejo, né, o centurião com muito amor. Ele amou aquele servo. Amor no sentido, porque amar, sabe, às vezes a pessoa fala pra gente assim, eu te amo. Mas não ama nada, irmãos. Amor para mim, na minha concepção, o amor é uma decisão e o amor é uma atitude. Então é você fazer. Ele amou aquela pessoa. Assim como Jesus na cruz provou todo o amor que Ele tinha por nós, assim o centurião provou o amor pelo criado. Quando ele vai até Jesus, ele se disponibiliza, ele quebra os preconceitos, ele quebra as barreiras, porque ele era um homem de autoridade, de poder. Ele podia falar, eu vou até Jesus, mas ele entendeu que Jesus tinha maior autoridade que ele, que Jesus era maior do que ele, e ele vai, irmãos. E a palavra diz que Jesus responde com vitória. Todas as vezes que a gente chegar diante do Senhor, Ele vai responder com vitória. Mas pastora, nem todas as orações são respondidas com coisas que eu gostaria. Mas pode ter certeza, irmãos, é respondida com coisas que você precisa. Pode não ser o que você gostaria de resposta, mas é o que você precisa para a sua vida. Então eu irei e darei saúde, é o que aquele homem precisava. Jesus falou, eu estou disposto a responder a esse roubo, a esse clamor seu, a essa disponibilidade que você teve de vir aqui. E aí, vem tudo isso, porque o mesmo Deus hoje, ontem, vai ser eternamente. Mas a gente não pode precisar, necessitar dessas coisas extraordinárias para a gente crer que Deus vai operar alguma coisa, né?
A gente tem que crer que Ele está conosco nas pequenas coisas, nos pequenos momentos. E esse homem, ele fala assim: eu não sou digno que você entre no meu telhado. Se o Senhor falar uma palavra, eu acredito que ele vai ser curado. Lança uma palavra, fala cura, libertação. O que o Senhor falar vai acontecer. Porque a gente hoje em dia, Deus está falando, Deus está dando sinal, Deus está confirmando, Deus está usando vasos, Deus está usando a palavra, Deus usa um louvor, uma situação, e a gente não acredita mesmo assim. Porque às vezes a gente olha para uma resposta e fala: gente, estou falando com os servos do Senhor no contexto geral, clama por uma resposta, Deus dá uma resposta, e aí vem a palavra, não adianta, vem o louvor, não adianta, vem o profeta. Mas eu gosto muito quando aquela palavra me diz, eu já falei isso aqui uma outra vez, não lembro quando, mas não desprezeis os dias das pequenas coisas. Então Deus trabalha também nas pequenas coisas. Deus trabalha também nos pequenos começos. Deus trabalha, irmãos, nas pequenas situações. Ele é Deus de grande, de poder. Ele é o El Shaddai, todo-poderoso. Ele é. Não há nada que pare o nosso Deus. Não há nada que se coloque diante dele. Mas ele também é Deus de operar pequenas coisas. Basta a nossa fé crer nas pequenas coisas também, como a gente crê no extraordinário. Amém, irmãos? E a palavra diz aqui: eu sou o homem sobre autoridade, tenho saudades das minhas ordens. Então ele começou a falar: Senhor, eu tenho autoridade. Quando eu mando fazer alguma coisa, acontece. Ele estava querendo dizer assim: quando eu ordeno para que alguém faça algo para mim, tem que acontecer, porque eu tenho autoridade para isso, humana. Então ele estava querendo dizer: imagina se o Senhor deu uma autoridade, aumentando a nossa fé, na medida que Deus vai trabalhando em nós e nas circunstâncias. Olha quantas coisas Deus já operou para você, por você, igual a gente cantou aqui no louvor. Quantas coisas fez Deus por nós. A Bíblia diz, né, que Deus fez maravilhas, por isso estamos alegres. Salmos, se não falha minha memória, 126. As maravilhas de Deus, né? O Senhor fez maravilhas no meio de nós, por isso estamos alegres. Quantas maravilhas, quantos milagres, quantos extraordinários Deus já fez. E mesmo assim, na hora de uma nova situação, falta a fé no coração. Mas o Senhor está querendo falar sobre fé nessa noite. Fé e confiança naquilo que Ele fala. Tem que confiar, irmãos, porque eu fico imaginando, né, Deus falando com os servos dele em geral ali. Vamos pensar que Davi: ô Davi, eu vou te ungir rei, estou aqui te ungindo na frente dos seus irmãos, né? E aí Davi é ungido, derrama o óleo, ele se enche do Espírito Santo. Imagina, foi a primeira situação que veio na minha mente, tá, irmãos, para falar com vocês. Mesmo que pareça algo pequeno, porque Davi ser ungido na frente dos irmãos foi grande, foi grande. Mas se você pensar na dimensão de um reino, foi pequeno, foi ali em secreto. Não é isso? Estou pensando em populacional para Davi. Foi uma coisa secreta. Haveria um tempo ainda de acontecer, mas Davi teve que continuar confiando. Então, irmãos, é assim. O Senhor está falando conosco, tem que continuar confiando, tem que acreditar. Mesmo que seja nas pequenas coisas. E aquele homem, ele passou ainda piores, né? Que ele foi perseguido e tudo mais. Davi, como você sabe, só concluindo esse raciocínio de Davi. Ou seja, o que Deus está falando conosco através de Davi agora? As circunstâncias às vezes parecem que são piores do que estavam antes da oração. Parece que antes de Deus operar e trabalhar, parece que piorou. Parece que agora vem o inferno inteiro se levantar contra a sua vida. De Davi. Então é assim na nossa vida. Você tem que confiar em Deus. Eu saí um pouco do centurião, mas eu já volto, porque o Senhor está falando de fé. E o Espírito Santo me levou para essa situação, para você entender que tem situações que acontecem na nossa vida que eram para ser hoje na nossa mente. Era para ser agora. Eu resolvi, eu decidi, Deus fez e amanhã vai se cumprir. Mas o que acontece? Não se cumpre. Passa uma semana, um mês, um ano, 2 anos e as coisas não mudam. E a gente acha que quem tem fé continua com fé. Não, eu creio que aquele dia lá na frente do meu familiar foi algo do Senhor. Eu creio que o dia que Deus falou foi algo do Senhor. Ou se não, porque que nada, aquilo ali foi emoção do meu coração. Então a gente decide o que a gente vai acreditar, irmãos. Se nós confiarmos no que Deus
Deus falou e a gente se manter firme no propósito, é bênção para a nossa vida. Mas se toda hora a gente ficar titubeando, que horas que o milagre vai acontecer em nós, irmãos? Que horas? Se eu ficar olhando para a circunstância, eu não estaria nem aqui, irmãos. Não estaria, mas eu não olho para a circunstância. Eu olho para o que Deus falou já comigo. Deus falou coisas extraordinárias. E agora acabou a minha vida. Agora eu vivo correndo, vivo me escondendo, vivo sendo perseguido, quase morto. Não posso contar que eu fui ungido a rei. Não posso contar que Deus fez algo na minha vida. E o diabo está aí trabalhando. E o Senhor permitindo, irmãos. Deus fazendo uma obra extraordinária também. Porque a cada prova, a cada deserto, a cada esconderijo, Deus capacitava Davi, Deus fortalecia Davi. Deus preparava Davi para algo maior. A cada problema que nós passamos, a cada dificuldade, a cada deserto, vales que nós entramos, Deus está nos preparando, irmãos, para coisas maiores. A gente só precisa ter fé. Você tem que confiar, tem que acreditar, prosseguir acreditando. Porque acreditar no primeiro momento é fácil. Senhor, uma palavra sua, ele vai ser curado. Eu acredito, oh glória, confio, está tudo certo. Mas e se não acontece na mesma hora, irmãos? Aqui foi um caso, voltando, aonde você coloca a sua confiança? Nos homens? No momento? No problema? Ou você continua confiando no Senhor que falou, que lançou a palavra? Essa é a mensagem, irmãos. Porque o centurião, ele recebe imediatamente a resposta para o que ele precisava. Porque a Bíblia diz que Jesus conversa com ele, maravilhou-se Jesus ouvindo isso. E disse aos que o seguiam. Aí Jesus olha para o resto. Porque, irmãos, vou te falar a verdade. No meio cristão, não é todo mundo que tem essa fé aqui, não. A grande pessoa tem fé quando o negócio está indo bem. Quando começa a dar mal, quando começa a dar para trás, cadê a fé? Já quero desanimar, já quero parar, já quero desistir, já quero acabar, porque não tem fé de verdade. Porque a fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que não se esperam, mas você não vê. Fé você não vê. Não é o que você vê. Se eu estou vendo isso daqui, eu acredito que isso aqui é um objeto que existe. Mas e se eu não ver Deus falar? Eu tenho que ainda na terra, depois de tanto problema, tanta tribulação, tanta situação que a gente vive aí nesse mundo. Aí eu vou trazer agora para a realidade do Brasil. Passamos um momento difícil, irmãos. Ainda. Né? E tem um monte de gente esmorecendo, desanimado, prostrado. Ah, o mundo acabou. Não, o mundo não acabou, irmãos. Não acabou, não. Nós continuamos sendo guiados por Deus. Nós continuamos sendo guiados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. O Deus que controlava a situação antes continua no controle hoje. Ele não perdeu o controle. Ah, mas e agora? E agora Jesus está trabalhando. Deus está trabalhando, irmãos. Ah, mas não é como eu gostaria. Mas Deus continua sendo Deus. E contra Deus não há, irmãos, quem opera, quem trabalha. Tá? Entendeu? Né? Então Deus continua trabalhando. E tem pessoas que estão desanimadas, desesperadas. E Jesus já falou. Tem coisas que Jesus já prometeu. Palavras foram lançadas a nosso favor. Ao seu favor, ao meu favor. Promessas foram decretadas sobre a nossa vida. E a minha Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então qual é a minha e a sua responsabilidade? Acreditar, confiar, esperar, descansar o coração. O Salmo 40 fala o que, né? Esperei com paciência no Senhor, né? Paciência no Senhor. Não é isso, irmãos? Tem que esperar. Esperar. E é difícil esperar para o milagre que não chega. É difícil esperar para a situação que não muda. É difícil esperar quando o vento está contrário. É difícil, irmãos, esperar. Mas Deus continua sendo Deus. Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou. Tá bom, eu não vou com você, mas vai lá. Como você creu, vai ser feito.
E na mesma hora, naquela mesma hora, o seu criado sarou. Qual era a enfermidade dele, pastora? Ele era paralítico e ele estava endemoniado, atormentado. Espíritos malignos. Para o homem era possível? Não. Mas para Deus tudo é possível. Para Deus não há nada que Ele não possa operar. O que é impossível para você, o que é difícil para você, o que é improvável para você, Deus pode fazer. Mas como que você confia nessa situação? Você acredita? Você acha que Ele é capaz? Ou você está duvidando toda hora? Jesus, eu sei que o Senhor pode, mas eu não sei se eu podia te falar vários outros exemplos que Deus não faz imediato, mas Ele faz. Ele trabalha. Ele já lançou a palavra, porque aquela palavra de Jesus foi direto naquele homem e curou ele. O milagre foi imediato. Mas tem palavras que Deus lançou que elas não ficaram ao vento. Elas foram lançadas, mas elas vão frutificar no tempo de Deus. Esse tempo aí que a gente tem que esperar. Como diz lá, tem um tempo para tudo. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então eu não sei como está seu coração, o que você está esperando, o que você está pedindo para Deus, quem você está apresentando, qual tipo de situação. Mas eu quero dizer para você, continua confiando mesmo sem ver. Continua acreditando mesmo que tudo se levante contra. Porque muitas das vezes vai, ao invés do mar se acalmar, ficar desesperado. Mestre, o Senhor não se importa que a gente vai perecer? E aí Jesus acalma, irmãos, uma palavra, ele acalma o vento, a tempestade. E ele fala para os discípulos, homens de pequena fé. Ou seja, por que vocês não acreditam mesmo no meio da tempestade? Eu não estou no barco? Não é isso, irmãos? Jesus não está no barco, Jesus não está na sua vida, Jesus não está no controle, você não entregou a sua vida, seu caminho para o Senhor. Entrega o seu caminho, não diz assim a palavra, Salmo 37, entrega o caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará, não é assim? É espiritual. Você não já entregou? E cadê a confiança? Porque você entregou e ele tudo fará, tá certo. Mas e o meio que é a confiança? Cadê ela? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Então eu já entreguei o caminho, ele tudo fará, mas eu não confio. Tem que confiar, irmãos. Preciso confiar naquilo que Deus está falando. Orar, não sei em que pedaço você está aí, mas o Senhor está dizendo para você, continua acreditando, confiando, porque se você confiar, você vai ver que Ele tudo fará. Se você confiar, você vai ver que Ele vai operar aquilo que Ele já falou que ia fazer. Mas se você desanimar, irmãos, Deus vai continuar tratando, Deus vai continuar deixando as circunstâncias tratarem o nosso coração. Porque sabe por quê? O Espírito Santo trouxe outra lembrança que já vou encerrar depois disso. O Senhor falou no meu coração aqui. Sabe por que o povo ficou 40 anos andando no deserto em círculo? Por quê, irmãos? Porque eles não confiavam. E Deus tratou aquelas pessoas ali. Então, às vezes, a gente fica andando em círculos. Às vezes a gente fica andando na mesma situação, vira e mexe, nós vivemos a mesma coisa, andando em círculo. E o Senhor está falando assim para você nessa noite, é porque você ainda não aprendeu, é porque você ainda não confia na terra. Eles viram a abundância, eles viram a prosperidade, eles viram tudo que Deus falou, mas eles também viram os gigantes. Ou seja, eu vejo tudo que é bom, mas eu também vejo a dificuldade. E aí eu prefiro, traduzindo, a palavra para você entender, aí eu prefiro acreditar na dificuldade do que em toda a prosperidade que Deus já mostrou que tem ali. Você escolhe no que você vai botar sua confiança. Tem gente que confia nos carros e cavalos, mas nós temos que fazer menção do nome do Senhor, como diz a palavra. Então tem gente que confia no que está vendo. Eu confio mais no gigante que vai me destruir do que na prosperidade que Deus mostrou que tem nesse lugar. Então, se eu confio mais no gigante, na dificuldade, no vento, eu vou o quê? Voltar. Eu vou olhar para trás. Eu vou desistir. Mas se eu confio em Deus que está falando, se eu confio no que eu estou vendo que Deus está mostrando,
Nas promessas do Senhor eu vou caminhar, mesmo sem ver, oficialmente, fisicamente. Eu vejo pela fé. Essa é uma bênção. Pessoa com fé, ela é, irmãos, motivadora. Ela fala, vai dar certo. Está tudo dando errado, irmãos. Mas ela fala, vai dar certo. Conhece alguém assim? Eu amo a gente assim, porque ele leva a gente para cima, né? Porque para baixo está todo mundo levando. Uma grande maioria. Então a pessoa fala assim, está um vento, o negócio está quase caindo. A pessoa, vai dar certo, o vento vai cessar, vamos embora, vamos embora. Deus vai mudar o quadro. Isso aí, irmãos, que o Senhor quer que a gente seja. Ele quer que a gente seja, tenha essa fé, essa confiança. Então, aquele Josué e Caleb olham para aquela multidão, mas eles têm coragem de falar, não, vai dar tudo certo. Deus está no controle, Deus está na frente, Deus vai entregar para nós. Nós vamos derrotar aqueles gigantes, nós somos grandes diante deles, porque Deus é maior que tudo. Enfim, eles têm essa confiança, irmãos, que Deus queria que todo povo tivesse. Então Josué e Caleb entram na terra prometida e o resto morre no deserto. Quem não confia vai morrer no deserto. Essa é a mensagem de hoje. O centurião recebe o milagre na hora e Davi não recebeu o milagre na hora. Josué e Caleb não entraram na terra na hora, mas eles confiaram. Então, sendo na hora ou demorando, irmãos, espera no Senhor, confia nele, vai fazer conforme ele já falou. Amém? Vamos orar. Vou encerrar essa mensagem. Essa foi a mensagem que o Espírito Santo trouxe para a nossa vida, e eu quero que você coloque diante de Deus a situação que você não está confiando hoje. É isso que você vai colocar, Deus. Essa situação está difícil, eu acreditar que ela vai mudar. Seja o que for, irmão. Seja na saúde, na vida de alguém. Se não tiver nada na sua vida, apresenta alguém hoje aqui para o Senhor, que eu creio que Deus vai visitar essa pessoa. E vai fazer lá na frente. Senhor, nos ajuda a perseverar, a prosseguir, a confiar. Nos ajuda a não olhar para os gigantes, mas olhar para a sua prosperidade que o Senhor já mostrou. Nos ajuda, Senhor, a olhar para a sua palavra. Nos ajuda a olhar para o Senhor, levar os olhos para os montes, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Deus, em nome de Jesus, renova fé nessa hora, na vida de cada um. Vai tocando aí, meu Pai, fortalecendo, fortificando na graça que é do Senhor. Meu Deus,